Olá jogadores, sejam bem-vindos ao fantástico e fabuloso mundo de Flesh and Blood. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma gameplay, no caso uma gameplay de Rainer contra Keino, tá? Isso daqui foi num Armory há pouco tempo atrás. Primeiro eu vou explicar para vocês qual é a ideia dessa gameplay, tá? Bom, a ideia do Rainer basicamente é tirar os 30 pontos de vida do Keino antes que ele combe. No caso, o Rainer, ele geralmente vai ter um AB3. Geralmente, se não for uma no rune no pé, vai ser uma no rune na mão. Porque a mão também, ela é feita pra blocar, então nesse caso ela não seria muito útil. E o objetivo do Ken é fácil, né? Combar antes que ele morra. O grande problema aqui tá na habilidade do Rainer. Que é o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Nosso querido Rainer, ele tem uma habilidade que é muito chata contra o Kano. Que é o seguinte, ele vai, para qualquer custo, descartar uma carta de poder 6, e com isso ele vai intimidar uma carta do Kano. Por que isso é ruim? Duas coisas. Primeiro, o Kano tem 30 de vida, o que significa que intimidar cartas dele vai fazer ele bloquear pior. Segundo, tem muitas cartas que o Kano não quer ficar na mão. Então acaba que essas cartas vão ser banidas, vão ser intimidadas, e dessa forma o Kano não vai conseguir tirar elas da mão. Então não é uma match muito fácil pro Kano. Ao mesmo tempo, o Rainer, se ele não consegue agressivar rápido o suficiente pro Kano não conseguir combar, ele também vai perder. É uma match bem equilibrada. Vamos ver como vai ser esses dois. Deixa eu só explicar um pouco a estratégia do que ele tem que fazer. É o seguinte, como eu disse, a habilidade do Rainer é intimidar o oponente. Então você quer jogar algumas cartas um pouco mais específicas. No caso, você quer jogar Pulping, que basicamente vai tirar uma carta da mão do Kano e provavelmente vai vazar dano. Como o Kano só tem 30 de vida, ela vai ajudar muito. Ou se não, ele quer essa spec, que é a Show No Mercy. Por quê? Primeiro, ela automaticamente intimida uma carta do Kano. E segundo, que se o Kano bloquear com a mão inteira, ele vai acabar tomando uma quantidade significativa de dano. Ou senão, ele vai dar mais um turno pro Rainer conseguir jogar. Dessa forma, o Rainer vai tentar ganhar o jogo o mais rápido possível. É uma match de velocidade onde quem está liderando a match é o Rainer. Por outro lado, o Kano ele quer fazer o seguinte: ele precisa ter pelo menos, ou idealmente, uma pot of energy, né? Potion of energy, que vai render para ele uma facilitada no combo. E ele precisa, provavelmente, ele deve procurar um Kindle ou algum outro pump, porque o que acontece? O combo do Kano roda à volta do Wildfire. O Wildfire é uma carta que vai dar 4 de dano arcano e todos os próximos dano arcano que ele der no turno do oponente vai dar dano extra. Ele precisa que isso passe. Para isso passar numa quantidade razoável, ele precisa de alguma outra coisa para melhorar. O cajado dele vai dar mais um. O braço pode dar mais um, mas todos eles têm custo. O Kindle, por exemplo, ou se não, o Cinder e Foresight, que fazem basicamente a mesma coisa nesse caso, eles vão ter a forma do Kano de tentar escapar desse custo. É assim que vai acontecer provavelmente essa match. Vamos agora assistir um pouco ela e eu vou comentando durante o jogo, tá? Ah, esqueci de falar. Aqui no caso, quem começa é provavelmente quem ganhar no dado. Ou como o Rainer é muito fácil você vazar dano e como o Kano você quer ganhar o máximo de tempo possível. Então quem começa é geralmente quem vai ganhar no dado, tá? Bom, quem começou aqui foi o Kano, né? Então ele vai começar como qualquer Kano começaria. Ele vai ativar a habilidade do personagem, que vai olhar o topo, ele vai tentar procurar alguma coisa ou que ameace o oponente para gastar carta, nesse turno no caso não, mas ele quer procurar alguma coisa que acelere o jogo dele. Seria uma poção ou alguma coisa que faz ele conseguir dar opt, que para ele olhar as cartas do topo e jogar as que ele não precisa para baixo. Bom, o
Kano conseguiu achar aqui uma pote. Essa poção, ela se chama poção da clarividência. Clarity Potion. É a mesma coisa do que eu falei, a ideia dela é da Opt 2. Você olhar as duas cartas do topo, filtrar o que você quer e o que você não quer. É uma carta que nem todos os Kanos usam, mas é uma carta ok, é uma carta que funciona nesse caso. O grande porém quando você usa esse tipo de carta é uma conta que você tem que fazer. O Kano usa 3 daquelas poções de energia, tá? Que foi as poções necessárias para jogar. Além disso, eles estão usando comumente 3 poções do Déjà Vu. E ela também ajuda a combar, ela vai pegar a Soul Pit e colocar de volta no deck. O que deixa você escolher o que vai estar no seu topo. E alguns Kanos também usam entre 2 ou 3 dessas cartas. Qual é o grande porém nisso, tá? Quando você está adicionando, vamos dizer, 9 cartas que não aumentam o seu dano, em matches onde você tá com pouco, você tem pouca vida e o oponente vai vazar dano, é arriscado você acabar revelando alguma dessas poções e perder valor na match. No caso, o Rainer, se ele vê isso... Eu desenhei demais. Pronto. O Rainer, se ele vê isso, é um ótimo sinal para ele tentar o mais rápido possível acelerar o jogo. Então tem cartas que um Rainer normalmente não jogaria, como por exemplo o Blood Rush. Blood Rush é uma carta muito forte. O problema contra Kano é que você vai ficar com 2 cartas a menos na mão enquanto ela resolve. O Blood Rush é uma carta que você tem que acelerar o máximo possível e tentar fazer. Porque nessa situação, talvez existe uma chance grande do Kano não conseguir combar em cima de você. Ainda mais porque ainda precisa achar as outras peças. Podemos ver aqui que nosso Rainer também não sabia o que era essa poção. Jogar um dano assim no turno 0, não sei se é uma coisa que pessoalmente eu faria, tá? Porque o que acontece? Quando você joga dano arcano no turno 0, principalmente quando o oponente ele consegue parar esse dano, na verdade, exclusivamente quando o oponente consegue parar esse dano, vai acontecer um grande problema que é o oponente vai filtrar a mão. Então, por exemplo, esse Rainer, ele tem um Trot Along e um Reckless Romp. São 2 cartas azuis na mão. Então ele vai conseguir filtrar, ele vai provavelmente tirar uma dessas da mão, se ele quiser. E ele vai seguir um turno um pouco melhor do que ele poderia ter. É arriscado fazer esse dano arcano, a não ser que você vá vazar. Então você vai... O oponente consegue parar 2, você bate 4, 5. O oponente para 3, você bate 4, 5. Aí vale a pena. No caso, essa carta eu imagino que seja azul, então ela tá batendo só 1. Vamos dizer que ela seja vermelha, ela tá batendo 3. Aqui ele vai parar com uma carta azul da mão e vai continuar o jogo dele normalmente. Eu não acho isso uma boa jogada. Mas vamos dar uma olhada como isso vai se resolver. Bom, é isso daí. Resolveu que o Rainer jogou uma carta azul da mão dele para o pitch. Também aí já falando do Rainer, eu não acho que talvez... É que eu não sei qual é a última carta que ele tem na mão. Mas talvez manter o Trot Along no lugar do Reckless Romp não seja uma ideia tão boa, caso ele acabe comprando outra azul. Porque o Rainer, diferente de outros brutos como o Caio, ele, na verdade, diferente do Caio, porque a Levia também roda, ele roda até que bastante azuis que não batem 6. O que é bem perigoso ele acabar comprando e talvez, quem sabe, descartando nessa situação. Comprou um Swingbingo que é bastante coisa, ele só precisa tentar tirar esses Swingbigs da mão agora. 2 Swingbigs é um pouco demais.
mão bem lenta do Rainer agora. Vamos parar aqui. Como o Rainer ele optou, por causa de outras matches, ele tá usando a bota de no rune no lugar do braço. O que acontece é que ele não poderia aqui fazer uma roletada, digamos assim, que é tentar rodar o dado pra quem sabe dar 2 Swing Big. Se ele conseguisse fazer isso, seria incrível. Mas ele não consegue, ele não tem nada na mão que descarte. O grande problema disso é, ele não vai ameaçar o Kano em nada, ele vai bater provavelmente 8, o Kano vai parar com 2 cartas, voltar com 2, e isso é bem ruim. Ele poderia tentar jogar Trot Along, Garra e... aí ele não teria mais nada pra fazer, o que também é bem ruim. A situação aqui do... Rainer começou bem triste. Eu esqueci de apagar. Apaguei. E nos chegou essa segunda poção que agora sim começa a ameaçar bastante. Então Kano já tem poção Deja Vu e já tem poção de energia. Aqui o Rainer tá numa situação bem ruim. E, bem, o jogo já se desenha muito pro Kano, tá? O que agora ele tá só precisando basicamente é do Wildfire, que é pra iniciar o combo. E de resto aí vai ser felicidade. Uma excelente carta pro Rainer, ele vai descartar possivelmente uma de poder 6. Ele vai obrigar o Kano a intimidar. E ele vai bater, pode bater de novo. O grande porém aqui é que de novo o Kano já está, exatamente, ele já está em uma situação muito boa. Ele vai tentar arriscar, ele vai tentar arranjar esse combo, porque ele viu que o Rainer não tem azul na mão, ou ele tá blefando o azul na mão. Ele não conseguiu nada, ele vai intimidar. Tomou 6 aqui o Kano. E ameaçando dano, certo, corretíssimo aqui o Rainer. Coloquei os 6 aqui. Eu acho que o Kano esqueceu de tomar dano. Ah, não. Boa, boa. Nosso Rainer lembrou. Tem que lembrar todo o dano que dá. Blood Rush, aí aqui vem um problema, tá? Isso é arriscado. Por que é arriscada essa situação? O Kano tem um arsenal já e ele tem todas as potes que ele precisa. Se ele quiser, assim que o Rainer descartar uma carta, ele vai ter uma na mão e 2 recursos. É uma situação perfeita para tentar acabar com o jogo aqui. Acho difícil porque esse arsenal não foi escolhido, não foi uma escolha do Kano. Ele foi intimidado, mas existe um bom risco aí. Cartou bem. Ok, felizmente o Kano não conseguiu o que estava buscando. Provavelmente um Wildfire, eu não acredito que ele já tenha no arsenal esse Wildfire.
Agora o Rainer pode ficar muito tranquilo no turno dele. Muito tranquilo. Aqui, o... nessa situação, vendo aqui tá a concepção, depois de ter descartado pro Blood Rush, o Rainer podia muito bem ter quebrado o peito. Eu posso estar falando merda aqui, na minha concepção eu acho interessante, porque quando ele comprou, né, ele jogou o Blood Rush, ele comprou o que ele pitchou. O que acontece? Aqui sobrou para ele fazer garra. Ele pitchou uma outra azul para bater 2 e pitchou uma outra carta para conseguir bater mais, bater 2 não. Custa 2 e bater com outro ataque, eu acho que custa 2 porque ele pitchou uma vermelha. Então, se ele tivesse quebrado o peito aqui, ele poderia muito bem ter batido o 5, né? 5 mais 6 mais 2, 8. Mais 8. Na verdade, antes desse 8, ele poderia ter batido com garra de novo mais 5. O que ameaçaria aí seus 26 de dano contra um personagem que tem 30. Na verdade, ele perdeu 2 de um Swing Bing, então ele tava com 28, eu imagino, ou até mesmo 26. Se tivesse 26, seria mais lindo ainda. Aqui seria uma situação muito boa pra ter quebrado esse peito e tentado forçar a vitória do jogo. Porque, como eu disse, o Rainer não tem mais tempo nessa match. Assim que o Keira conseguir uma mão razoável, vai acabar a match pro Rainer. Ele descartou a carta do Splatrisco. O Splatrisco é uma carta interessante, não é uma carta que faz tanta coisa nessa match, mas quando ele irrita, ele faz o oponente descartar uma das cartas intimidadas. O que em algumas situações podem ser muito funcional. Nesse caso, ele não descartou nada muito bom, mas poderia descartar uma poção, até mesmo o Wildfire do combo. Se ele tivesse feito isso, seria sensacional. Ele não conseguiu, tá tudo bem, ainda bateu 8, que é muita coisa. Eu não acho nada. Esse arsenal já tá um bom tempo aí. Talvez realmente seja um Wildfire esse arsenal. E o Kenan só comprou muito mal, o que é uma verdade, porque isso é uma carta vermelha. E aparentemente o que ele tirou do Splatter Skull também era vermelho. Porque a situação do Rainer tá meio ruim essa mão. Não é uma mão que ameaça muito. Então ele tá fazendo um setup. O Keno vai tentar provavelmente combar agora. Ele quebrou uma poção da clareza, da clarividência. E ele vai tentar arranjar alguma coisa do topo. Provavelmente o combo, vamos dar uma olhada. Ó, ele colocou. Não, e aí agora eu preciso comentar, tá? Se ele tivesse quebrado o peito, o Kano não teria morrido. Isso daqui acabou. Isso provavelmente fez a partida dar
uma volta. A gente voltando 2 vezes, pelo que eu entendi. Kindle, comprou um outro Kindle que tava no topo. Agora ele vai dar um blind Kindle. Ele deu um blind Kindle, comprou uma carta. Esperamos que foi azul. Não tá tão bom pro Keno, não. Ele tem um sonho. Se ele tem o Wildfire no arsenal, ele tem um bom sonho, porque ele tem... Calma aí. Ok, ele tem uma carta aqui que vai comprar 2 cartas pra ele. E ele tem também o que finaliza o combo, que seria o Blazing White. O Blazing. Essa carta que ela vai dar o dano que ele causou no todo turno. Isso praticamente dobra o dano que ele irá causar no turno. Só explicando porque o Keno começou a jogar agora, essa carta ela intimida uma carta na mão, o que significa que ele jogaria com 3 cartas, ele não pode mais. Se ele tentasse jogar essa rodada e o oponente conseguisse bater 2 vezes, provavelmente ele teria morto. É por isso que ele tá tentando combar agora. É por isso que o Rainer é um personagem tão bom pra essa match. 2 Striders. Jogou mais um Kindle, então o arsenal dele é um outro Kindle, o arsenal muito bem. Ele não achou ainda o Wildfire. Ele tá com muita dificuldade aqui, mas, de novo, se ele arranjar um Wildfire do topo, ele ganhou aqui, provavelmente. Como o Rainer só tem 2 cartas na mão e ele só pode parar 3 de dano arcano, o Wildfire vai passar 4, que significa que, bom, mais 3 de dano em todos os próximos mais 4 de dano em todos os próximos dano arcanos. É bastante dano, é bastante dano. Se você falar que o Wildfire, se ele fizer, sei lá, só mais essas 2 cartas, então significa que ele tomaria 9. Isso daqui dobra, então vai pra 18 de dano. 18 de dano, só 3 cartas. Ele lembrando que ele ainda pode comprar mais 2. E ele vai selecionar, ele provavelmente vai conseguir jogar essa outra carta que é vermelha, mas eu não sei dizer exatamente o que é. Ah, ele tem mais 2 Kenos. Ah, ele não resolveu nenhum Keno, é verdade. Ah, aqui acabou. Aqui acabou. Podemos já dar vitória pro Keno. Matematicamente tá muito difícil. Se por algum motivo nosso amigo Rainer tivesse 2 azuis na mão, ele não ganharia. Mais um recurso, foi pra 3. Pô, aqui era pra ir pra 1, hein? Bom esse recurso aí sobrar. Ele quebrou déjà vu. Ele vai escolher o que vai pro topo dele. Ele vai pegar todas as cartas e escolher como vai pro topo dele. Como ele tem 2 ativações do Kenny, ele vai escolher as 2 que ele quer, que é a Blazing, que é o que dá dano a mais. E a Floodgates, que vai dar 2 draw pra ele, colocar da forma que ele vai banir essas 2 cartas. Ele vai comprar as outras 2.
Lembrando aqui que ele não tem 2, ele tem 1 recurso. Lembrando aí todo mundo. Olha lá. E todos os danos arcanos dele tá dando 4 de dano a mais. Ele vai banir uma carta do topo. Blazing. Vai banir outra carta do topo. Sonic Boom. Então essa era outra carta. Então ele vai conseguir fazer Sonic Boom. Ele vai revelar Floodgates. Ele consegue jogar Floodgates de graça por causa do Sonic Boom. Floodgates, então ele vai causar mais do que 1 de dano, porque no caso o Floodgates tá dando é o azul. Ele vai dar mais de 1 de dano, então ele vai comprar 2 cartas. Ele sabe as 2 cartas que ele ia comprar, uma delas é azul. Essa daí. Ele vai ativar o Keno de novo. Bom, essa daí, como ele vai causar mais do que 3 de dano, que é a quantidade de dano que ela causa normalmente, ele vai gerar 2 recursos. Essa daqui. Ele ativou o Keno de novo. Aí eu vou ter que reclamar. Aí ficou com recurso a mais. Mas tá tudo bem, vamos continuar. O Floodgates ele era vermelho. Ele não ia ter recurso pra fazer os 2. Dito isso, ele já matou. Ele matematicamente já matou o Rainer, então não tem problema, tô passando pano aqui. Bom, ele vai fazer a matemática ali no celular, mas é uma quantidade irrazoável de dano. Vamos lá, então vamos ver. Ele deu 64 de dano agora no Rainer. Bom, ele teria causado 12 a menos. Só lembrando aí. Mas voltando aqui, o grande porém realmente foi o uso do peito do Rainer. Isso teria resolvido toda a match, porque essa última rodada foi o Rainer jogando ou não jogando as cartas que ele tinha na mão, ia dar na mesma, tá? Ia dar na mesma. A grande forma de vencer do Kano, principalmente com decks agro, é exatamente isso. Conseguir ganhar antes dele conseguir fazer o setup. Nesse caso, o Kano também caçou muito essa Wildfire. Ele buscou essa Wincon, não vamos tirar dele esse mérito. Mas sempre, quando você está jogando contra um Kano, quem tem a prioridade na match é você, no caso. Então, a não ser que você, obviamente, esteja com um deck controle. A seu objetivo é matar o Kano antes de ele conseguir combar. Não vai importar aí quanto de AB você tenha quando ele for combar, provavelmente você vai morrer. Você, obviamente, tendo mais proteção, mais prevenção de dano, ele vai conseguir segurar se a prevenção consegue segurar mais o jogo pra você, então ele tem que fazer um setup maior. Mas o jogo sempre tá contra você, você sempre tem que correr. Porque nessa corrida você tá correndo sozinho. Você não consegue contar quanto de vida você tem, quanto de vida o oponente tem. O Kano vai te matar quando ele chegar no combo. E esse é um momento, você não exatamente sabe quando é. Você só tem pequenos sinais. Espero que todo mundo tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficar por aqui. E até a próxima.